Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: Onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Ognuno possa riceverne un pezzo. Gesù alza gli occhi. Jesus levanta os olhos e vê a multidão, vê as necessidades das pessoas que têm fome. É um convite claro para que levantemos o nosso olhar do nosso pequeno mundo, dos nossos interesses pessoais e tomemos consciência da realidade em que vivem tantos dos nossos irmãos e irmãs têm fome, estão na miséria, estão desesperados, sofrem violência. Não é este o mundo que Deus quer. Algumas vezes podemos pensar que Deus fez as coisas erradas, mas não. Construímos este mundo dando ouvidos não à sua palavra, mas às sugestões do maligno que atua dentro de nós. O maligno é o nosso egoísmo, esse impulso que nos leva a voltarmos para nós próprios, a pensar no nosso próprio benefício e a desprezar os outros. Foi este maligno que criou o mundo em que vivemos e do qual temos que sair. É isso que Jesus quer, levar-nos para fora, fazer um êxodo. Jesus quer nos tirar deste mundo velho e nos introduzir num mundo desejado por Deus. Jesus viu esta humanidade que tem fome. E quando dizemos fome, não nos referimos apenas à fome de estômago, mas a todas as necessidades que devem ser saciadas se quisermos uma vida plenamente humana. Não é plenamente humana a vida de quem está doente, de quem está sozinho, de quem está abandonado, de quem está privado de afeto, de quem não tem justiça, não tem casa, não tem trabalho, de quem não pode construir uma família. Aqui estão todas as necessidades que são a fome que está presente na humanidade. Como responder a todas essas formas de fome para que haja uma humanidade verdadeiramente saciada? Vejamos como Jesus aborda o problema. Volta-se para Filipe e diz a ele: onde é que podemos comprar o que é necessário para saciar esta fome? Da parte nossa, da nossa maneira de pensar, é necessário ir comprar, ir a um vendedor. A nossa lógica é a lógica do mercado. É preciso haver trocas, porque se não há troca nós morremos, ficamos com o que temos, mas não temos para saciar toda a nossa fome. Somos exatamente assim. Nós não somos autossuficientes e precisamos dessa troca recíproca de dons com os irmãos. Qual é o problema? O problema é que aqui atua a lógica do mercado, das trocas. Quem tem mercadoria examina as necessidades dos outros e depois fixa o preço. E quanto mais aumenta a necessidade, e elas são bem-vindas, porque fazem eu subir o preço. Esta é a lógica do mercado que cria o mundo em que vivemos. De fato, o evangelista diz que Jesus falou de compra e venda com Filipe para o tentar, ou seja, para o fazer compreender que com a nossa compra e venda, com a busca do interesse próprio, que é a regra do mercado, surge esse mundo injusto que todos nós conhecemos muito bem. De fato, os bens são uma tentação, é o nosso instinto que vem à tona de nos apoderar dos bens, acumular, guardar para nós. Quando muito partilhamos com alguns membros da família, mas depois, até mesmo no seio da família, quando se trata de dinheiro, começam as divisões, as brigas por herança. De fato, na carta a Timóteo, a primeira carta se diz assim:
A cobiça do dinheiro é a raiz de todos os males. E Jesus coloca Filipe à prova, porque quer tirá-lo da lógica do velho mundo. E por isso os dons foram dados para serem entregues aos necessitados. Os bens foram entregues a nós para isso, para ajudar quem precisa. E qual é a perspectiva em que Jesus quer nos introduzir agora? Aquela de Deus. Deus mostra que aquilo que os homens têm nas mãos não lhes pertence. A verdade que devemos ter em mente é que tudo é de Deus e nós, seres humanos, estamos apenas manuseando esses bens que não são nossos. Deus nos deu não para vendermos ao nosso irmão, mas para entregar aos necessitados. Essa é a lógica de Deus. A lógica do mercado é a que rege o nosso mundo, é uma lógica falida, porque gera guerras, refugiados, choro e luto. E esse choro e ranger de dentes, aqui é levado aquele que não aceita a lógica do banquete gratuito para o qual todo filho de Deus é convidado. Estimulado por Jesus, Filipe dá um passo à frente e começa a pensar, diz ele, que pelo menos aqueles que têm muito dinheiro se lembrem de dar uma pequena esmola. E faz a proposta, diz ele, mas para matar a fome de toda essa gente, 200 denários de pão não bastam para dar um pedaço de pão a cada um. A solução que Filipe propõe é a solução assistencialista, a esmola. Será aquela proposta que no Evangelho do João é colocada na boca de Judas Iscariotes. Ele disse, não podia vender este perfume de nardo por 300 moedas e depois dá-las aos pobres? Sim, é preciso ajudar os pobres, mas a esmola não é a solução. É um recurso momentâneo, mas não é o mais justo. Jesus quer um mundo em que a esmola nem tenha sentido, porque a esmola pressupõe sempre que um é rico, acumulou, e entrega o restinho ao outro, deixa cair alguma coisa para o outro. Provisoriamente, não deixamos que os pobres passem fome. Temos que dar de comer, mas não é este ainda o mundo que Deus quis para nós. Por outro lado, 200 moedas, quando se esgotam, as esmolas, quando se esgotam, não resolve o problema continua. Assim, a proposta de Filipe não muda o mundo continua velho, e o milagre de um mundo novo, onde a fome é saciada, na proposta de Filipe, não acontece. Nel Vangelo di Luca viene proposto. No Evangelho de Lucas, há uma outra solução proposta pelos 12 que vão até Jesus e dizem, manda embora a multidão para que todos possam ir para as aldeias vizinhas no campo e encontrem abrigo e comida. Em outras palavras, a solução para a fome do mundo que eles propõem é essa, cada um se arranje. Sim, mas quem tem dinheiro, quem tem boas pernas, boa saúde, chega primeiro e compra tudo, e os outros ficam sem nada. Talvez a explicamos assim nos nossos dias essa proposta. O povo que vem até nós para as coisas espirituais, para meditar, para ouvir a palavra, rezar, mas depois, no que diz respeito à fome concreta, que cada um se arranje. Será que nós não pensamos assim também? Tenhamos cuidado, porque esta forma de pensar está presente até mesmo nas famílias cristãs. Pensemos, qual é a educação que os pais cristãos dão aos seus filhos sobre a solução para a fome? A resposta às necessidades que temos é a partilha ou é o acúmulo que é dado um pouquinho para os outros? E como é que educam para ver os colegas, por exemplo, como irmãos que devem ser amados, que devem ser ajudados, e se não forem bem na matemática ou na física, ou eu os vejo como concorrentes que eu tenho que passar por cima? Se os veem como inimigos, continuamos ainda no mundo velho. As propostas que ouvimos são muitas vezes falhas, e o milagre de ver desaparecer do mundo todas as formas de mal,
todas as formas de fome, não acontece com esta lógica. Há, porém, um discípulo que sugere uma outra ideia e vamos ouvi-la agora. Adesso c'è un discepolo che suggerisce un'altra idea. Sentiamola. Gli disse allora uno Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantas pessoas? per tanta gente. La terza proposta per risolvere il problema della fame A terceira proposta para resolver o problema da fome é timidamente sugerida por André, irmão de Simão Pedro, e a solução que ele propõe é diferente de comprar. Ele diz: está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Depois ele se percebe que disse algo sem sentido e por isso acrescenta imediatamente: mas o que é isso para toda a multidão? Perceba que só o evangelista João apresenta este menino e acrescenta que o pão que ele tinha era de cevada, ou seja, era um pão dos pobres e não era o pão de trigo que as pessoas mais abastadas comiam. Como explicar que enquanto todo o povo comeu as suas provisões, aquela criança ainda tenha mantido 5 pães e 2 peixes? O pormenor da criança é realmente irreal, porque sabemos que as crianças são as primeiras que comem aquilo que levaram para um dia de passeio. Portanto, não é plausível que entre tanta gente só aquele menino tivesse 5 pães. Poderíamos pensar que aquela criança é pequenina e que, portanto, não comeu, ou que essa criança do Evangelho é apenas um símbolo, é simbólica. Sabemos que Jesus apresentou os seus discípulos como crianças, aqueles que ocupam o último lugar na sociedade, aqueles que se colocam ao serviço de todos. De fato, o termo utilizado aqui no grego é paidarion, que significa o diminutivo de um rapaz. Quem era o paidarion? Era um rapazinho, o menor aprendiz. Quando se queria aprender um ofício com um artista, ele ia até um ateliê, se apresentava e ocupava o último lugar da hierarquia, porque recebia ordem de todos. Era o último a chegar e só cumpria ordem de todos, e se errasse, até era caçoado pelos outros. Este era o paidário, um pequeno rapaz que coloca tudo que tinha, tudo que tem à disposição dos outros. Mas aí surge a pergunta: e o que é isso para toda essa multidão? Quero dizer, é bom partilhar, é bom colocar em comum, mas André quase que diz, isso não dá resultado, a comida é pouca, a multidão é muito grande. Aqui, através de um diálogo engenhoso, Jesus faz emergir as nossas estratégias para resolver o problema de fome. São as nossas estratégias que o evangelista colocou habilmente na boca dos discípulos. Mas esses discípulos somos nós. Somos nós que pensamos exatamente como eles. E perante a proposta de colocar em comum os bens que temos, pensamos imediatamente que é uma proposta inviável e sem sentido, que não vai resolver o problema. Ouçamos agora a solução que Jesus apresenta e prestemos muita atenção, porque Ele está nos ensinando a fazer o milagre, a acabar com a fome no mundo. sta insegnando a compiere un prodigio, a porre fine alla fame che c'è nel mondo. Rispose Gesù: fatevi sedere. Respondeu Jesus: peça para que todos se sentem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam.
Quando se saciaram, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados de sobra pelos que se alimentaram. Abbiamo visto che Gesù ha rifiutato la proposta del comprare e del vendere per risolvere il problema della fame nel mondo. Vimos que Jesus rejeitou a proposta de compra e venda para resolver o problema da fome no mundo. Se as mercadorias são trocadas segundo os critérios da lógica do mundo, nasce uma sociedade em que há choro e ranger de dentes. Aquele que tem sorte, aquele que pode, aquele que tem muitos bens à sua disposição, começa a negociá-los, examina as necessidades, e quanto mais a necessidade aumenta, mais sobem os preços e ele ganha mais dinheiro às custas dos outros. E quem não tiver dinheiro para pagar, acaba passando fome, vivendo desespero, e isso é desumano. Jesus quer nos tirar deste mundo de competição, da compra e venda. Não é assim que trocamos os bens que Deus nos deu. Não é o critério divino. Jesus rejeita também o critério de que cada um se arranje, ou seja, salve-se quem puder e o mais fraco sucumbe. Paciência, a gente pensa, mas quando a gente pensa assim, é o mundo velho e nós precisamos sair deste mundo velho. Jesus nem sequer aceita a sociedade em que é o rico e o pobre que recebe a esmola do rico, porque ainda continua sendo um mundo velho que não é aquele que Deus quis. E agora Jesus propõe um mundo que ele deseja. E nós vamos contemplar porque este mundo que ele apresenta é aquele construído sobre os critérios de Deus. E o que é que Jesus faz? Ele diz aos discípulos: peça para todos se sentarem. Depois pega os pães, levanta os olhos para o céu e dá graças. O que significa este gesto de Jesus? É a bênção, é reconhecer, levantando os olhos para o céu, que todos os dons para a vida humana vêm do alto, vêm de Deus, não pertencem aos homens. Vem de Deus, pois do Senhor é a terra e tudo que o universo contém com os seus habitantes. Se não levanta os olhos para o céu, então o homem considera esses dons e esses bens como seus, e então entra a lógica do mercado. Mas se o homem sabe que os bens não são seus, mas são de Deus, porque quando chegamos a este mundo não chegamos com nada, tudo é de Deus, então somos administradores desses bens e sabemos a quem Deus destina esses bens, que são os nossos irmãos necessitados. Aqui, este olhar para o céu é indispensável para aprender, para assimilar a nova lógica com que os bens deste mundo devem ser administrados, conforme nos ensinou Jesus. Poi, quando furono saziati, Depois, quando estavam saciados, Jesus pediu para que fossem recolhidos os pedaços que sobraram, para que nada se perdesse. E essa informação é repetida 2 vezes, que todos os restos, todos os pedaços devem ser recolhidos. Aqui está a importância de não desperdiçarmos os dons de Deus e também para nos darmos conta do desperdício que ocorre no nosso mundo, porque quanto menos partilhamos, mais desperdiçamos. E, de fato, recolhem aquilo que sobra e, com essa insistência, se percebe que foram enchidos 12 cestos cheios, mostrando a medida superabundante dos dons de Deus. Quando são administrados de acordo com os critérios de Deus, os bens não são só suficientes para saciar a fome, mas são abundantes.